Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português instrumental, certo? Eu sou o seu professor Miqueias. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que vamos falar sobre adequação, coesão, coerência e variação linguística. Um conteúdo bem interessante em relação a, por exemplo, português. Um dos assuntos que eu mais gosto é variação linguística. Então, hoje vai ser aquela aula bem incrível. Eu espero que você fique ligadinho, que você preste bastante atenção, que você pegue todo o conteúdo, aprenda da melhor forma possível, o máximo possível que você conseguir, certo? E com certeza tire uma excelente nota. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Olha só os objetivos. Compreender o que é coesão e coerência, e neste caso também temos a adaptação, né, a adequação para os textos, tipos de textos e situações de fala que nós vamos estar inseridos, certo? Entender o conceito de adequação linguística e também identificar as variações linguísticas, no caso a diacrônica, a diatópica, a diastrática e a diafásica, certo? Reconhecer os níveis de linguagem formais e informais. Vamos lá? Para começar, certo? Definição de coesão. A coesão ela garante a fluidez e a continuidade do seu texto. Ou seja, a partir do momento que você está falando de coesão, você está falando de dar segmento ao seu texto, você está falando em estruturar o seu texto, certo? Emprega-se pronomes, conjunções, elipses, substituições, ou seja, termos que você vai colocando item a item para dar prosseguimento, continuidade, para você terminar o que você começou. Ou seja, para você concluir a sua ideia, o seu texto. Exemplos. Maria chegou, ela estava feliz, estudou porque queria passar. O seu texto tem coesão porque ele tem continuação, ele tem continuidade. Ele não apenas inicia ou fica pelo meio, mas ele vai até o final, ele explica, ele diz tudo, ele menciona todos os itens importantes. Então, já a coerência é em relação a fazer sentido, a ter lógica, certo? A definição é a lógica e semântica, ou seja, sentido. Tem que ter sentido e tem que fazer lógica, certo? Tem que ter lógica, perdão. Entre as ideias. Um texto coerente deve ser. Ele deve manter as informações não contraditórias, lembrando que há momentos que a gente pode até falar situações contraditórias, mas nesse sentido nós não podemos perder a lógica. Apresenta a progressão de ideias. Lembre-se que aqui já não é mais progressão apenas do texto, é progredir naquilo que você está dizendo, ou seja, não é apenas escrever corretamente, mas é ter sentido, ter lógica no que você está dizendo, é argumentar e concluir a sua argumentação. Revela a intenção comunicativa e clara, certo? Exemplo de um texto incoerente. Ele morreu ontem, mas ainda está vivo. Tem lógica uma coisa dessa? Entendeu? Claro, ele pode estar vivo na mente de alguém. Mas vamos continuar, o texto precisa ter lógica. Caso ele não tenha lógica específica, o contexto deve estabelecer a lógica, certo? Já, vamos lá. Vamos ver item a item, coesão e coerência. A coesão, ele vai estruturar o quê? A ligação entre as palavras. Ele vai estabelecer, por exemplo, as conjunções, as preposições. As conjunções, ela expressa, por exemplo, explicação, expressa a diversidade, expressa adição ou soma, alternância, conclusão. E isso são algumas das conjunções. Mas também pode utilizar as preposições. As preposições são palavras que ligam outras entre si e estabelecem relação de sentido entre elas. Além disso, temos os pronomes, e os pronomes são vários. Temos os pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo. Temos os pronomes possessivos. Só voltando no caso reto, que eu acho que alguém pode não lembrar, mas quando falamos dos pronomes do caso reto, os pronomes pessoais, no caso, são aqueles que indicam pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso do caso reto. No caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, vos ou nos, conosco, convosco, certo? O os, o as, o li, o lis também, certo? Tudo isso aí, consigo, contigo. Tudo isso são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Temos também os pronomes possessivos. Meu, minha, nosso, vosso. São os pronomes possessivos. Tem os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, certo? Os pronomes interrogativos. São vários tipos de pronomes. E esses pronomes, eles servem para dar progressão ao seu texto também. Junto com as preposições, com as conjunções. São as mesclas e as indicações que você faz de continuidade para o seu texto.
Exemplo, um texto coeso e coerente. João comprou um carro, o veículo era novo. Ele tem início, meio e fim, certo? Então ele tem progressão textual, mas também ele tem lógica, ele tem sentido, por isso tem coesão e coerência. Além disso, um texto coeso, nós vamos ver agora, porém incoerente. Ou seja, ele está bem estruturado, mas ele não tem lógica. João comprou um carro novo, depois viajou de bicicleta. É o quê? Você viu que perdeu o sentido, perdeu a lógica? João comprou um carro novo, depois viajou de bicicleta. Ele está bem organizado, está bem estruturado, porém esse texto não tem sentido, não tem lógica, não tem cabimento uma ideia maluca dessa, entendeu? Mas vamos lá. Já a adequação linguística, do que ela trata? Ela trata da capacidade de adaptar a linguagem ao contexto comunicativo, ou seja, ao contexto de fala, seja escrita ou falada, entendeu? Mas vai adequar a sua linguagem. Lembrando que quando falamos de linguagem, estamos falando das inúmeras formas de comunicação, não exatamente apenas a língua falada, certo? Ou escrita, mas as inúmeras formas de comunicação. E quando falamos em linguagem nesse contexto, estamos falando do tipo de adequação que a gente vai utilizar da nossa língua, do nosso idioma. Como assim, professor? Tem termos, palavras, expressões, certo? Que eu vou adequar de acordo com o meu contexto. Por exemplo, eu vou escolher palavras de o mesmo sentido, que a gente vai trabalhar com sinônimos, são o mesmo sentido. Porém, de acordo com o contexto, eu vou escolher utilizá-las ou não. Isso eu chamo de adequação linguística. Eu vou utilizar o mesmo idioma, vou falar a mesma coisa, porém, eu vou utilizar palavras que se encaixem melhor naquele contexto de fala, certo? Por exemplo, vai ter o grau de formalidade. Você vai falar mais formal, mais informal ou neutro, certo? Vai ter a relação entre os interlocutores, ou seja, quem está envolvido na conversa. Se você acha que precisa, digamos assim, ter uma formalidade maior, tá mais alinhado, mais padronizado, ou se você sente que pode ficar mais livre, mais descontraído. Exemplo, as conversas entre amigos, entre familiares, tudo isso é importante se destacar, certo? Também nós temos o propósito comunicativo, ou seja, a intenção. Qual é o objetivo que eu desejo alcançar através daquela minha comunicação, através daquela minha situação de fala ou de escrita. Então, de acordo com o meu objetivo, eu vou utilizar as linguagens específicas, adequadas e que contenha a formulação ideal específica para eu alcançar o meu objetivo, certo? Por exemplo, e aí tudo bem? É adequado entre amigos, porém inadequado no contexto judicial. Se você estiver diante de um juiz, você precisa tratá-lo da maneira correta. Vossa Excelência, por exemplo. Você não pode chamar um juiz de você. Tudo bem? Deu para entender como funciona? Então, a adequação linguística é a escolha correta das palavras de acordo com o contexto de fala que você está vivendo naquele momento. Certo? Agora, por falar nisso, nós vamos entender como funcionam as variações linguísticas. Quando falamos de variações linguísticas, estamos falando das inúmeras formas de se falar o mesmo idioma, ou seja, a mesma língua. Pois é. Então, variação linguística nada mais é que as inúmeras formas de se falar o mesmo idioma, as alterações que este idioma sofre dentro dele mesmo. Pode ser por influência de outros, ou pode ser por modificações que vai ter de acordo com a região, com o contexto, com o tempo, a época que acontece, que é mencionada aquela fala, certo? Tudo isso, mas a gente vai ver item por item, porque é importante. Ou seja, uma coisa importante é que a língua muda, ela é um organismo vivo. Então, ela vai alterar-se de acordo com o quê? Com o tempo, o espaço, ou seja, o lugar, a região, o grupo de fala e o contexto, ou seja, a situação do momento. Tudo isso modifica a forma de falar, certo? Essas variações são legítimas e representam diversidade cultural. Nós temos as principais variações linguísticas. Preste atenção aqui. A diacrônica, ela envolve o tempo, as mudanças que aquele idioma sofreu ao decorrer do tempo. Uma palavra que deixou de ser utilizada ou uma palavra que começou a ser utilizada de acordo com o tempo. Também tem as mudanças que uma palavra pode ter sofrido com o decorrer do tempo. A diatópica, ela vai falar sobre a variação regional, de localização, certo? Aí a gente vai ver a questão, por exemplo, de sotaques, mas a gente vai ver direitinho daqui a pouco, porque essa é a principal, a que eu mais gosto, então eu já estou me empolgando aqui.
A diastrástica, ela vai falar do grupo social, ou seja, de com quem está envolvido, então vai determinar o seu tipo de fala. A diafásica, ela é a situação comunicativa, ou seja, o ambiente determina a situação de fala, de acordo com como a gente viu ainda agora, certo? A questão de falar com amigos ou falar num tribunal. Isso vai determinar o seu tipo de linguagem, o seu tipo de fala. Então, nós chamamos essa variação linguística, ou seja, variar a sua fala de acordo com a situação, nós chamamos de diafásica. Mas vamos ver item por item, certo? A histórica, ela justamente está falando das mudanças que a língua, aquele idioma sofreu de acordo com o passar do tempo. Então, os exemplos. Vossa mercê. Hoje a gente chama você, mas já diminuiu por VC, escrito, e C. Mas começou por vossa mercê, certo? Tu me disseste, você me disse. O tu, ele caiu em desuso em várias situações, em várias regiões também. Ele praticamente não é usado. Aqui na nossa região, geralmente, o tu define proximidade entre os falantes. Quando a gente não conhece uma pessoa e a gente precisa, por exemplo, utilizar uma linguagem normal, como neutra, nós vamos utilizar o você. Porém, a partir do momento que você tem intimidade com a pessoa, geralmente nós usamos o tu. Outras regiões do Brasil só vão utilizar mais o tu. É mais comum ver esse exemplo, essa linguagem lá no Rio Grande do Sul, certo? Também vai mostrar a evolução lexical e sintática da língua. Ou seja, as alterações que aquela palavra sofreu de acordo com, por exemplo, a sua estrutura ou o seu significado. Porque tem palavras que são adicionadas à nossa língua e também tem palavras que permanecem na nossa língua. Não há alteração de escrita, mas pode haver alteração de sentido. Exemplo, a palavra lacrar. Lacrar hoje tem um sentido que não é mais apenas de fechar, né? Também é acabar, digamos, com a reputação de alguém, fechar com a cara de alguém. Hoje é um contexto usado para a palavra lacrar. Vamos lá. A variação diatópica. Vamos falar sobre as diferenças regionais. É a minha variação mais querida, porque fala da nossa forma de falar da nossa região. Exemplo, temos os sotaques, as expressões regionais que eu particularmente amo, o vixe, o sostou, o oxente. Inclusive, foi tema do meu TCC, a defesa da variação regional, certo? Exemplos da variação regional. As mesmas coisas, objetos, itens, sendo mencionadas ou nomeadas de formas diferentes. É o caso do aipim, da mandioca, da macaxeira, ou da bergamota, mexerica e tangerina, certo? Ônibus, lotação, busão, tudo isso aí. Por exemplo, menino, aqui na nossa região, principalmente na cidade de Natal, é muito comum se utilizar para falar de menino boyzinho. Por quê? Nós tivemos a influência dada pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles tiveram acesso à nossa cidade, passaram um tempo aqui. Então, por causa disso, hoje é comum a gente ouvir os termos boyzinho e até mesmo boizinha, certo? Isso daí é uma expressão específica da nossa região e foi transmitida, foi trazida através dos americanos. Além disso, nós temos também o valor cultural, representa a identidade e o pertencimento regional, ou seja, de quem aquele povo pertence, da onde aquela pessoa é. Pela forma de falar, você pode identificar uma pessoa. Isso é muito interessante. Continuando, a variação diastrática e a diafásica. Na diastrática, nós temos a variação de conforme com a classe social, o nível educacional, o tanto que a pessoa estudou, certo? Escolaridade nesse caso, ou profissão. Lembrando que aqui nós entramos com aqueles contextos que a gente já falou em algumas aulas passadas, sobre que o contexto o grupo social vai determinar a forma como eu falo. Exemplo, os militares, né, a área policial, ele vai ter um contexto de fala, o positivo, a área jurídica também vão ter termos específicos, certo? A área médica é muito comum ter termos específicos. Então, de acordo com o ambiente em que você está inserido, de acordo com as pessoas com quem você fala, vai determinar o seu tipo de fala, vai determinar a sua linguagem, certo? Por exemplo, o réu foi absolvido. Isso é um contexto jurídico. Porém, para nós que nós não somos da área, vamos dizer que ele foi solto. É a mesma coisa, porém, de acordo com quem fala, vai ter uma linguagem diferente. Já a diafásica é a variação conforme a situação comunicativa.
Ou seja, de acordo com o ambiente que você está, você vai escolher o tipo de linguagem mais adequada, mais específica para aquela situação de fala, certo? Então, você não pode falar com o juiz da mesma forma que você fala com seu amigo. É aquela velha história, né? A gente não pode falar com a nossa mãe igual a gente fala com os parceiros, tá bom? Mas vamos lá. Os níveis de linguagem e fechamento. Ó, a linguagem a gente pode utilizar a linguagem formal, certo? Na linguagem formal, nós vamos utilizá-las quando? Utilizá-la quando? Não é isso? No contexto acadêmico, jurídico ou técnico. Então, são as situações de fala que você vai ter um contexto específico, certo? Para a linguagem formal. Já o neutro vai ser o cotidiano respeitoso, quando você precisa estar numa situação que não exige aquela formalidade completa, mas também você não pode ficar com um nível tão coloquial, tão comum, certo? Já o informal espontâneo, coloquial de fato, aquele no contexto familiar, no contexto de amigos, tá bom? Por fim, nós precisamos saber que o uso da língua vai definir, o uso da linguagem, perdão, né, o tipo de língua que você vai utilizar, é preciso saber escolher de forma correta para que você entenda que a cada contexto de fala, a cada situação, você tem um nível específico, adequado e importante que você entenda isso para justamente saber se situar em todos os contextos de fala e se situar muito bem. Também vai depender de quem te ouve, e o que você deseja expressar, o porquê você está se comunicando, o que você deseja expressar e o quanto você se importa com isso. Tudo isso vai definir a sua forma de falar, a sua linguagem, tá bom? Nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato, nos perguntar. Bom, temos sim exercício de fixação do conteúdo. Continue ligado nas nossas aulas. Temos apenas mais 2 aulas para concluir o nosso curso a nossa disciplina, de português instrumental, e fiquem todos atentos, certo? Lembre-se, revise, nós temos material do estudo, esse material é disponibilizado para vocês. Também, além disso, nós temos exercício de fixação e já tem a nossa prova. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!